Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente. Dona Creuza, por favor, traz o contrato. Com vocês, Wilson Simonal! Simbora! Pega aquele microfone e bota pra fora toda a alegria que só você tem e que ninguém resiste. Bom, surgiu do documentário. Eu já tinha trabalhado na pós-produção do documentário, onde eu entendi toda a história, já conheci o Simonal, mas do que era contado, e aí descobri a verdade por trás de tudo. E aí, depois que o documentário foi um sucesso, eu falei, caramba, vamos fazer uma ficção disso para acabar levando essa história para um público muito maior. E aí foi isso, tivemos a ideia, começamos do roteiro, montar o elenco, entender o recorte do filme, qual seria a história. E filmamos em 2016, ficamos mais de um ano montando, o filme ficou pronto e estamos mostrando aí para o público. É a história do Simonal, uma história da ascensão em queda de um negro pobre que veio do nada, foi através do seu talento, da sua voz ascendendo e chegou a ser um dos maiores artistas do Brasil. E isso também incomodava muita gente, o negro chegando nesse status numa época, isso não era muito bem visto, casado com uma loura, com muito dinheiro, muito sucesso. Ele acabou cometendo um deslize no momento com uma história de um contador que, enfim, está na trama do filme. E a partir daí foi acusado de ser partidário da ditadura e com isso a vida dele artística acabou. A primeira coisa era não reencarnar o Simonal, porque imagens dele tem bastantes aí, né? Tem bastante pelo YouTube, todo mundo conhece quem é o Simonal. Então eu queria estar mais livre, sabe? Tentar assim, estar aprisionado no lugar de uma imagem que já está construída na cabeça das pessoas, até para a gente poder dialogar melhor e eu mostrar mais sobre a época, tudo que estava acontecendo, os conflitos, ter mais clareza com isso. Então a primeira coisa foi não reproduzir, não imitar o Simonal. É tentar viver eu, Fabrício, entrar numa história como se fosse o Simonal naquela época e entender dentro das minhas emoções, dentro das coisas que eu penso, junto com essa história também evidente, mas entender o que aconteceu com isso, sabe? Tá mais livre para poder discutir a partir daí. Mas eu adoro ver, porque eu acho que quando junta tudo parece que é igual. Eu acabei de falar com o pessoal que a gente trabalhou o corpo, eu falei, eu adoro o corpo desse filme, porque de algum jeito casa quando junta, né? E não foi a nossa ideia, a gente não ficou pensando em gestos, a gente ficou pensando quem era esse maluco nessa época, com essa vida, vestindo essa roupa, pensando desse jeito, e as coisas foram chegando. Eu acho que esse filme levanta muitas questões pro hoje, assim. Tem muito espaço aí para discussão, tomara que vocês estejam abertos para isso. Foi um grande artista, acho que o maior artista brasileiro, sabe? Que chegou em lugares de mainstream mesmo, real, assim, sabe? Então é um cara estranho, assim, é muito controversa a história dele, porque numa época da ditadura o cara fazia uma música dançante, mas talvez fosse a salvação dele. É difícil a gente julgar dentro disso, mas é um cara que tem uma importância mesmo nesses momentos de, né, de ferração do país, sabe? De algum jeito estava tentando levantar alguma bola, fez uma música falando sobre racismo. Não sei, acho que tem uma história de música aí muito importante esse cara. Trabalhar com o Léo, que está aqui do meu lado, eu não posso nem falar mal dele, porque ele está aqui do meu lado. Não, trabalhar com o Léo foi muito gostoso, principalmente que a gente faz um filme baseado em cima de um documentário que já tinha sido feito. É um filme que tem muita pesquisa, um filme muito emocionante, um filme que traz um pouco mais da verdade sobre a história desse grande gênio, desse grande cantor, desse grande artista que foi o Simonal. Eu tenho a honra de fazer o Carlos Imperial nesse filme, uma figura também muito marcante no cenário da música, no cenário artístico brasileiro e principalmente carioca. O trabalho de composição foi muito em cima do que eu vi no documentário, do que eu vi de outras histórias, do que eu vi do próprio documentário do Carlos Imperial, do Simonal, das histórias de amigos comuns, porque eu tive a possibilidade de ver coisas do Carlos Imperial na televisão, mas obviamente eu era um menino, eu era um garoto, e agora sim eu fui estudar profundamente a riqueza de histórias que o Carlos Imperial tinha e como ele foi importante na história do Simonal. O Simonal é uma figura que, assim, todas as músicas, mesmo os jovens hoje, se você colocar, alguém vai lembrar essa música, eu conheço essa música, eu já ouvi. Por quê? Porque isso é um ícone, o cara que realmente é um clássico da nossa música popular brasileira. O importante de trazer a história dele é mostrar para a juventude de hoje, que é uma juventude que tem a vantagem maravilhosa de ter as redes sociais, em que você consegue em 5 minutos desmentir um fake news, desmentir uma mentira, como antigamente, quando você não tinha essa rede, não no sentido de rede social, mas essa rede mesmo espalhada, e você
fechava os ouvidos apenas para uma notícia, como isso podia prejudicar e destruir a carreira de um artista. E a carreira do Simonal, em boa parte, foi prejudicada porque ele não tinha como... Ouviu-se uma verdade, essa verdade tornou-se absoluta e não houve possibilidade de se mudar isso. E através desse filme, no momento que a gente vive hoje, eu acho que para muita gente que era cego para todas as outras verdades, apenas para uma história, a gente traz um pouco mais da verdade da história desse grande cantor, desse grande artista.